Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus, principalmente a humanidade. Todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, que está escrito naquilo que chamamos de Bíblia Sagrada, que juntos com a arqueologia, a ciência, a verdadeira ciência e a história antiga da humanidade formam um conjunto de normas da fé, da esperança e do amor em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último estudo da criação de todas as coisas feitas por Deus, principalmente a humanidade, nós vimos e descobrimos biblicamente e cientificamente como pode, de apenas um casal de seres humanos criados por Deus, descender deles muitos povos de várias culturas, vários idiomas, várias cores de pele, alturas e diversos e diferentes membros de corpos que nós temos na atualidade. Sabemos que pelos livros da história antiga secular, das escolas de ensinos fundamentais, ensino médio, das próprias faculdades e das grandes universidades do mundo inteiro, o assunto é unânime em dizer que a civilização humana se iniciou na Mesopotâmia. Esse, sem dúvida, é o berço da civilização humana, segundo a história da humanidade, o que confere exatamente com o relato bíblico do Jardim do Éden na região do antigo Iraque da África. A estreita faixa de terra que localiza-se entre os rios Tigres e Eufrates do Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque nos dias de hoje, foi chamada na antiguidade de Mesopotâmia, que significa entre rios, do grego meso, igual a no meio, potamos, rio. Portanto, não estamos falando aqui de fantasia, nem de conto da carochinha, estamos falando de realidade. E Deus é a perfeita realidade que existe. Pois Moisés nos conta como começou a civilização humana assim. O início da civilização humana originou-se depois do assassinato e morte de Abel. Estamos falando no início da civilização humana como povos. Nós vamos começar hoje como povos. O início realmente foi em Adão. Agora, como povos divididos, nós vamos ver agora. E começou em Abel, o segundo filho de Adão. E o próprio irmão mais velho, chamado Caim, o matou. E com isso foi expulso da presença de Adão e Eva, que ficavam ali na região do Éden. E amaldiçoado por sua atitude de ter cometido o primeiro assassinato da raça humana. Junto com uma de suas irmãs, ele foi banido para terras distantes, levando seu sangue amaldiçoado para a região de Norde. E os descendentes de Adão que permaneceram com Deus foram chamados de filhos de Deus, ficavam ali na região do Éden. E os descendentes do banido Caim, que agora pertence ao maligno, que tem sangue amaldiçoado, e todos os seus filhos são chamados de filhos dos homens. Caim se separa de seus pais e passa a constituir uma nova família, um novo povo, totalmente separado do povo de Adão, que ainda era de Deus. Devemos considerar que a geração e reprodução humana nesses tempos de Adão e Caim, seu filho, só foi possível com irmãos casando com irmãs, para poder constituir outra família. No começo, isso foi permitido para a reprodução humana e assim cumprir a ordem de Deus, que era crescer, se multiplicar e encher a terra, como Deus ordenou. Como isso poderia acontecer se Abel, se estivesse vivo ainda, e Caim não casasse com suas irmãs? Não tinha como se reproduzir. Ou seja, a reprodução humana estava justamente nisso, só precisou de um casal. Para hoje, no mundo inteiro, mesmo com a perda de bilhões de seres humanos já durante o decorrer dos séculos, hoje nós estamos na cifra de quase 7 bilhões de seres humanos. Mas foi de um casal só. E a grande pergunta que surge: com quem foi que Caim, que saiu de junto de Adão e Eva, casou? Tudo está explicado. Não há nada de confusão. O negócio de Deus é com verdade, e verdade é absoluta nisso. Não há dúvidas, a não ser aqueles que não querem a verdade. Quem não quer a verdade inventa todo tipo de conversa, de conto da carochinha, de fantasia, de história de trancoso. Mas quem quer a verdade sabe que isso é realidade. Hoje, tem povos de diversas cores, raça, língua, tribos, nações. Respondemos isso no último estudo, não só pela língua, mas cientificamente falando. Pois vimos que a cor,
a altura e o porte físico de um povo é mudado completamente quando eles saem do lugar original em que estavam e vão para outras regiões distantes, com ambientes e temperaturas diferentes daqueles que seus filhos, os descendentes, passam. Então, seus filhos passam depois de anos lá a terem seus corpos modificados. As gerações novas que vão crescendo começam a se adaptar à terra em que eles estão agora, de acordo com o clima local. Ou seja, eles ficam diferentes por causa do clima, a temperatura e o tipo de comida da nova região em que estão. O impacto da alimentação é muito forte na mudança do porte físico de um povo para outro. E o meio de vida da nova região, então, a saída de Caim para outra região distante já muda a cultura do povo que vai descender dele. Nós temos agora 2 grupos. Vimos como esses 2 grupos, o grupo que ficou com Adão, que se reproduziu também, porque nasceu Sete, o terceiro filho homem de Adão, casou com uma de suas irmãs e começou a reproduzir. E Adão e Eva também continuou fazendo filhos e filhas, certo? Depois disso. Mas eles deram início por causa da geração. Então vem Adão, Sete e mais para a geração. Mais Sete já teve outros irmãos e irmãs, nasceram depois dele. Ele foi o principal porque foi o primeiro filho homem depois dos 2, depois de Abel e de Caim. Abel foi morto e Caim foi banido. Então teve que nascer um filho homem, Sete. Ele se reproduziu. Mas Adão depois teve outros filhos e filhas. A reprodução continuou até a morte dele, até quando Adão não pôde mais fazer filho. Então, a primeira civilização é de Adão, que são chamados os filhos de Deus. Não porque eles sejam filhos de Deus, na verdade eles são criaturas de Deus. Por quê? Porque eles tinham perdido a paternidade quando Adão pecou e foi expulso do paraíso. Só era filho de Deus quando estava no jardim do Éden, no paraíso, porque estava sem pecado. Quando o pecado entrou, ele perde a paternidade. Passa a ser criatura de Deus, foi criado por Deus, Adão. Mas não era mais filho de Deus, não tinha a comunhão, não podia conversar com Deus. Tinha que fazer oração, tinha que fazer altar de sacrifício para poder se comunicar com Deus, porque tinha uma barreira agora. E pai não pode ficar com a barreira com seu filho. Se há uma barreira no meio, está impedindo essa paternidade. E era o pecado. Então ele agora era criatura de Deus. Filho de Deus tem comunhão com Deus. Certo? Por isso eles são chamados filhos de Deus, pelo livro de Gênesis. Por quê? Porque eles ainda tentavam voltar para Deus. E a segunda civilização é a do amaldiçoado Caim, com sangue amaldiçoado. Além do sangue pecador, que todos os descendentes de Adão também tinham, ele tinha um outro agravante que o separava dos descendentes de Adão. Os descendentes de Adão estavam contaminados pelo pecado, certo? Mas não estavam sob maldição, o sangue não estava amaldiçoado. Já os descendentes de Caim eram diferentes. Além de pecados, além de serem criatura de Deus, eles tinham sangue amaldiçoado. Porque Caim cometeu o primeiro assassinato da raça humana contra seu próprio irmão, chamado homicídio tipicamente qualificado, com a intenção de matar, planejado, sem dar direito de defesa à vítima. Da mesma forma que a terra foi amaldiçoada quando Adão pecou e foi expulso do paraíso, a terra foi amaldiçoada, o planeta, né? Começou a nascer espinho, começou a nascer todo erva venenosa que não tinha. Os animais não iam comer carne, iam comer folhas, né? Todo mundo ia ser vegetariano, não ia comer carne não. Mas com o pecado de Adão tudo mudou, veio a maldição sobre a terra. Com o pecado, com o assassinato que Caim cometeu, além deste pecado que tinha de Adão, ele automaticamente se amaldiçoou. A expressão da Bíblia quando diz Deus o amaldiçoou. Deus permitiu que Satanás fizesse aquilo que ele faz de melhor. Deus não amaldiçoa, Deus não bota doença, Deus não faz nada de mal. Deus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, não pode ser tentado pelo mal. Deus vence o mal. Deus nunca faz o mal. Ele é amor, ele é justiça, ele é paz. Ele é limpo, é santo, muito santo. Jamais ele pode ser induzido ao mal. E o que é que acontece com as pessoas? É Satanás. Agora, ele só faz porque Deus permite. Por que Deus permite?
porque a justiça tem que ser feita. Quando Caim assassina seu irmão, aquilo ali clama a Deus por justiça. Não é desejo de Deus amaldiçoar Caim. O desejo de Deus era que Caim não tivesse feito aquilo. Mas já que ele fez, a justiça tem que ser feita. Então, ele permite, e por direito, a maldição encobre Caim. A maldição toma conta de Caim, porque Caim chamou ela. E Deus permitiu, porque foi a vontade de Caim. Ser amaldiçoado foi a vontade de Caim. Junto com a parceria com Satanás, que botou na mente dele, ele foi e matou seu irmão. Então Satanás foi e tomou posse dele. Por isso que a Bíblia diz, ele se tornou do maligno. Ele era de Deus, como todos que nascem são de Deus. Certo? Nascem inocentes. Mas depois que toma a decisão é sempre do homem, não é de Satanás. Satanás tenta. Quando o homem decide fazer o mal, ele se entrega a Satanás. Aí tem como pai Satanás. Não é eu dizer eu sou filho de Deus que vai me fazer filho de Deus, não. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ter mesmo as obras de Deus. Agora, se eu digo eu sou filho de Deus e minto, não é não. Porque Deus não mente. Jesus Cristo disse que aos judeus que eles têm por pai o diabo. Por quê? Porque o diabo é mentiroso desde o começo. Então quem mente não pode ser filho de Deus. Pode ser filho do diabo, mas de Deus não. Quem mente é filho do diabo. Todos nós que cometemos pecados nos tornamos do maligno, todos. E agora, o que foi que aconteceu? Jesus Cristo morreu no nosso lugar, matou essa vida, para que nós nascêssemos de novo, aceitando Ele como Salvador de nossas vidas, e assim temos o direito de sermos adotados por Deus. Nós somos agora adotados por Deus. Filhos de Deus não podemos mais ser, nós somos adotados. Adotados por Deus agora, nós temos os mesmos direitos que o Filho legítimo de Deus tem, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o legítimo Filho de Deus, único Filho de Deus. E todos nós somos o quê? Que aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Somos o quê? Somos filhos de Deus por adoção. Ele nos adotou porque aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, nos lavou e deu-nos o direito de sermos adotados. Temos os mesmos direitos de herança de Jesus Cristo, porque numa adoção, o filho adotivo tem o mesmo direito dos filhos legítimos. Os filhos do relacionamento do casal. Eles têm o mesmo direito. A partir do momento em que assina, ele torna a ter os mesmos direitos. Não são filhos biológicos, mas têm os mesmos direitos de herança. Por isso que nós teremos o mesmo direito de herança de Jesus Cristo, de viver eternamente em paz com Deus. Porque aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas e fomos adotados por Deus. E quem não aceitou Jesus Cristo continua sendo criatura de Deus, não filho. Ok? Isso é um fato. Então, os chamados filhos de Deus eram os descendentes de Adão, porque eles tentavam retornar para Deus ainda, para o jardim do Éden. E os filhos dos homens, quando a Bíblia chama de filhos dos homens, são os descendentes do amaldiçoado Caim. Por quê? Porque eles não estão nem aí. Eles constroem logo cidade, eles vão viver a vida deles, não querem mais voltar para Deus, não. São chamados de filhos de Deus, e eles têm o sangue amaldiçoado. Quando Caim teve relacionamento com sua mulher e começou a se reproduzir, já começou. Moisés diz assim, ó, o primeiro filho de Caim já estava adulto e casou também, e formou outra família. E o seu desenvolvimento edificou uma cidade, colocou o nome dela de Enoque. Enoque foi o primeiro filho de Caim. Aí já é a descendência do sangue amaldiçoado. Diferente daqueles que estão com Adão, que é o sangue livre de maldição. Não de pecado, mas de maldição. Viu? Coloquem sempre isso na mente para diferenciar os dois grupos. Os descendentes de Adão são pecadores. E os descendentes de Caim são pecadores amaldiçoados. Duas vezes mais. A maldição do pecado e a maldição do sangue de Caim. Por isso, filhos dos homens, os descendentes de Caim, e filhos de Deus, os descendentes de Adão. Filhos de Deus como criaturas. Certo? Então, Enoque foi a primeira cidade construída, mostrando assim que esse povo de Caim não queria voltar para o Éden. Estavam se acomodando aqui. Não queriam mais voltar não. Iam viver aqui nesse mundo
certo? Que estava amaldiçoado também. Não queriam voltar para o Jardim do Éden, não queriam obedecer a Deus, não queriam nada com Deus. Um dos descendentes de Caim, chamado Lameque, já tem outro divisor de águas, podemos dizer assim. Porque ele foi o primeiro a tomar para si duas mulheres. Começa já o desvio. Adão, até morrer, só teve Eva. Adão nunca teve outra mulher, até morrer, só reproduziu com Eva. Os descendentes de Adão seguiram esse costume. Já os descendentes de Caim, aqui em Lameque, já tomou duas para ele. Começa a se desviar cada vez mais, se diferenciar cada vez mais daqueles que tentavam voltar para Deus. Ada e Zila eram os nomes das esposas de Lameque. E ele chamou todas elas e disse assim: venham todos ouvir a minha voz, vocês mulheres de Lameque, escutem a minha palavra, porque eu matei um homem porque bateu em mim, e matei um jovem porque pisou no meu pé. Então Deus castigou meu avô Caim 7 vezes, porque ele matou seu irmão. Imagine eu que matei 2, será 70 vezes 7. O que vemos aqui, irmãos, é a geração de Caim, a chamada corrupção da humanidade, que está afastada de Deus completamente. Porque o grande exemplo que eles têm é justamente, vejam, Caim. O meu avô matou um só e recebeu um sinal de que alguém ferir ele, será 7 vezes castigado. Então eu será 70 vezes 7, porque eu matei logo 2. Se vangloriando. A palavra homicida de Caim quer dizer aquele que mata seu irmão ou seu próximo. Depois nós retornamos para ver a multiplicação dessa civilização, que é a de Adão, e que são chamados filhos de Deus, como dissemos. Não porque eles sejam filhos de Deus. Na verdade, eles são criaturas de Deus. Mas esses são os únicos que vão tentar ainda voltar para o paraíso, voltar para o Jardim do Éden. Adão, Eva e suas filhas continuaram habitando ali na terra do norte. Caim já estava se multiplicando, com a sua geração se degenerando, cada vez mais se afastando de Deus. E Adão ficará ali próximo da região do Éden, que permanece seguindo a Deus. Mas com a expulsão de Caim e a morte de Abel, os dois únicos filhos homens, como descendentes de Adão, poderiam se desenvolver somente com irmãs? Só ficou irmãs agora com Adão e Eva. É claro que não. Mulher com mulher não gera família, e muito menos casamento. Isso é um absurdo. Por isso surge a necessidade de Adão, junto com Eva, terem outro filho homem. E isso aconteceu, claro, evidente, e o nome que Adão colocou nele foi Sete. Com isso, irmãos, a reprodução da descendência limpa de Adão, limpa da maldição, certo? De Adão, já poderia começar. E depois que Sete, terceiro filho homem de Adão, cresceu e se tornou adulto, ele também se casou com uma de suas irmãs e teve também um filho e chamou seu nome Enos. A partir de Adão, a partir de Sete, irmãos, Adão e Eva continuam reproduzindo, tendo filhos e filhas. Nasceram outros filhos homens, mas esse é o primeiro porque vai ser a descendência. O primeiro é o mais velho, agora é Sete. Porque Caim foi banido e Abel foi morto. Então Sete se torna o primeiro, o filho mais velho, homem de Adão. Como a geração só segue os homens, não segue mulheres, só segue homens. Aí Sete, aí vem Adão, depois Sete. Ele teve outros filhos homens, mas só vai Sete. De Sete pula para o filho de Sete, o mais velho, que é Enos, que nós estamos vendo agora. Então, estamos descrevendo a descendência de Adão, que iria seguir a Deus. Porque a outra descendência de Adão, que tem como referência Caim, que foi amaldiçoado, seguindo através de Caim, se afastou de Deus completamente. Sete foi o terceiro filho homem de Adão e Eva. Disse que Deus concedeu. Eva disse que Deus concedeu como uma bênção, porque Caim, seu primeiro filho, o mais velho, tinha matado Abel, seu segundo filho, e por isso foi banido. Como eles ficaram sem filho, homem, para continuar a geração de Adão, Deus concedeu que Eva engravidasse novamente, e veio então Sete, que casa uma das suas irmãs e começa a reprodução da sua própria geração, que é Enos. Através de Enos, irmãos, começou a acontecer uma coisa. Começou a se invocar o nome do Senhor, sem precisar de Adão, sem precisar de altares. Agora, claro que faziam oferendas ao Senhor, né? Os altares construídos estavam lá, eles oferecem. Só que Enos começou a invocar o nome do Senhor, coisa que ninguém fazia antes. Adão não fazia isso, nem tinha. Então ele invocou, levantou as mãos para o céu, já invocando a Deus. Era a descendência que ainda queria retornar para o paraíso, queria ainda
consertar este mal que Adão fez quando pecou lá no jardim do Éden e foi expulso. Mas a descendência de Caim não se afastava cada vez mais. Por isso a descendência de Adão foi chamada de filho de Deus, e a descendência de Caim foi chamada de filho dos homens. Agora, as pessoas têm uma ideia de que todos os seres humanos no dia de hoje são filhos de Deus. E isto é muito errado, irmãos. Quando você diz que todos são filhos de Deus, você está dizendo que um estuprador, bandido, assassino, molestador de criança, facínora, é filho de Deus? Então surge a pergunta, Deus faz essas coisas, irmãos? Pelo contrário, Deus as condena e abomina essas coisas. Porque quem ensina a praticar essas coisas é Satanás. Por isso eles são filhos de Satanás e não de Deus. Considerado filho de Deus é aquele que faz as coisas que Jesus Cristo ensinou. Esse sim é considerado filho de Deus. É simples e é óbvio, irmãos. Não é porque eu digo que sou filho de Deus que eu sou filho de Deus, não. Não é porque alguém diz que fulano é filho de Satanás, que fulano é filho de Satanás, não. Quem vai determinar isso é a própria pessoa. Toda a responsabilidade desde o começo da criação do homem é do homem. Para onde ele vai, o destino dele, quem ele quer como pai, o jeito que ele quer viver, a maneira. O homem é feito à imagem de Deus, ele é que decide a sua vida. Quando um homem ele se torna filho de Satanás, é porque ele se quis fazer isso. Ele decidiu fazer isso. Não foi Satanás que pegou ele a pulso. As minhas obras, aquilo que eu faço, determina de quem eu sou filho. Se você faz o que Deus ordenou que é, não estou falando de boas obras não, de ser bonzinho, de não mexer com ninguém, de falar manso, devagarzinho, parece ser um santo. Não estou falando disso não, isso não diz nada. Isso não diz de quem você é filho. O que diz de quem você é filho é quem você obedece. Mas eu só faço bondade, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não mexo com ninguém, estou lá no meu cantinho quieto. Não brigo, não faço nada. Mas obedece a Deus? E essas coisas não obedecem a Deus não, irmão? Será? É você que determina isso? Não é. Essa é a questão. Você precisa saber a vontade de Deus, independente das bondades que você faz. Não é isso que vai lhe determinar que você é filho de Deus. E o que é que vai me determinar que eu sou filho de Deus, irmão? A ordem de Deus é: todo aquele que aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida será considerado filho de Deus, porque crê no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa é a ordem para se tornar filho de Deus por adoção. Deus adota você como filho. Agora tem uma coisa: você tem que aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Mudar completamente. Começar a fazer agora o que Jesus Cristo ensinou. Receber o Espírito Santo da promessa dentro de você, que só é dado às pessoas que aceitam Jesus Cristo como Salvador. A partir daí, o documento de adoção é assinado. Você se torna filho de Deus por adoção. Você não pode se tornar filho de Deus no sangue. Por quê? Porque você é pecador. Redimido agora, porque Jesus Cristo lavou os seus pecados. Mas você já foi pecador. O único filho de Deus legítimo de sangue foi Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nasceu por obra e graça no ventre de Maria. Não teve o relacionamento de Adão, não teve o relacionamento de José com Maria. O relacionamento sexual para gerar Jesus Cristo. O Espírito Santo veio no ventre de Maria e gerou Jesus Cristo dentro do ventre dela. Ele nasceu sem pecado, verdadeiro Filho de Deus. Jesus Cristo, o único. Todos nós agora que nascemos descendentes de Adão, certo? Descendentes de Adão, temos o pecado vindo de Adão. Então nós somos redimidos. Ok? Então nos tornamos por adoção filhos de Deus, porque aceitamos. A ordem é essa: aceitar Jesus Cristo como Salvador. Qualquer coisa que você fizer de bondade, distribuir a sua riqueza para os muitos, a própria Bíblia diz: todo aquele que distribui, mesmo que distribua, mesmo que tenha todo o amor, que cubra o mundo inteiro, e não aceitar Jesus Cristo como Salvador, é como um sino que tine.
É como as águas do mar que batem de um lado para o outro lado. Não adianta de nada. Primeira coisa, obedecer a Deus sobre todas as coisas. É a primeira ordem dada por Deus a você. Obedecer a Ele. Saber o que Ele ordenou. E depois você faz as bondades que você quiser para poder ser salvo, para tentar ser salvo. Agora, se você obedecer a Deus primeiro, aí você começa a fazer tudo quanto é de bom que você imaginar. Se você começar a fazer tudo de bom que você imaginar e não obedecer a Deus, não aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, mas eu já aceitei desde que nasci. Mentira! Já se torna do maligno. Todo aquele que diz que já nasceu filho de Deus, é mentira. Você nasceu uma criatura inocente de Deus. Certo? E vai sim ser inocente até quando você saber determinar o que é o bem e o que é o mal. Essa é a ordem, o homem é a imagem de Deus. É ele que determina. Quando o homem colocar na mente, já sabe o que é errado, o que é certo, acabou-se. Tem que aceitar Jesus Cristo. Porque já entrou em pecado. Por natureza é pecador o homem, não adianta. Então, por este motivo, todos os humanos não são filhos de Deus. Agora, você pode dizer que todos os homens são criaturas, foram criados por Deus. Verdade verdadeira. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Filhos de Deus é bem diferente. Filho de Deus tem intimidade. O filho tem intimidade com o pai. Ele ora, ele conversa com o pai, ele escuta a voz do pai, do Espírito Santo que está dentro dele. É diferente. E não são todos os seres humanos que têm conversa com Deus, não. E tem o Espírito Santo na vida dele, não. O Espírito Santo é o selo, é a confirmação que alguém foi adotado por Deus. Sem o Espírito Santo é mentira. Ele vive religião, ele segue a religião. Ele faz o que o pastor, o que o padre, o que o sacerdote religioso dele determinou. Ele segue as regras, até se alegra com isso, até se emociona, que isso não quer dizer nada. Até chora. Nos eventos, nos cultos, nas cerimônias religiosas, ele chora. Mas isso não é choro do Espírito Santo de Deus, não. Isso é choro de emoção, porque todo ser humano é emotivo. Ele sente emoções, isso gera as lágrimas em seus olhos. Certo? Porque ele está alegre naquele momento. Não quer dizer que aquela alegria é de Deus, não, na vida dele, não. Que é o Espírito Santo, não. Porque quem tem o Espírito Santo e verdadeiramente se alegra, segue aquilo que Jesus Cristo ensinou. Quando está fora daquilo que Jesus Cristo, de uma religião, por exemplo, que não conseguem fazer aquilo que Jesus Cristo ensinou, certo? Numa religião, não tem como ser o Espírito Santo. Filhos de Deus, irmãos, é bem diferente do que criaturas de Deus. Filhos de Deus por adoção, viu? Então, os dois grupos de criaturas humanas estão feitas. Primeiro grupo de Adão, filhos de Deus. Segundo grupo, o grupo de Caim, filho dos homens. Então, mas um destes dois grupos, o de Caim, estava muito pior do que o grupo de Adão, que já estava com pecado, né? Já eram pecadores, né? Tentavam voltar para Deus. Já estava ruim. Mas a turma de Caim estava pior, porque já tinham se tornado do maligno. Mas todos eram criaturas agora. Umas criaturas que seguiam a Deus e outras que estavam separadas de Deus. Por isso o termo filho dos homens e filhos de Deus. E nos dias de hoje é assim também? Exatamente, vamos confirmar isso com o apóstolo João. Ele diz assim: Jesus Cristo, o Salvador, veio primeiro para o povo de Israel, o povo que era seu, mas os judeus, o povo de Israel, não aceitaram Jesus Cristo como Messias. Então a todos agora, no mundo inteiro, qualquer povo que aceitar Jesus Cristo como Messias e seu Salvador, Deus dá o direito a se tornarem filhos de Deus verdadeiramente, se eles creem no nome de Jesus Cristo. Porque eles agora nasceram de novo para uma nova vida. E não nasceram como se faz normalmente no ventre de uma mãe. Mas eles nasceram de novo, foi da vontade de Deus. Porque agora praticam os ensinamentos de Jesus Cristo. Mudaram completamente de vida. E já que Jesus Cristo perdoou seus pecados, então agora eles passam a serem filhos de Deus por adoção. Escrito no Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Observem que João diz que nós só podemos nos tornar filhos de Deus por adoção, ou seja, adotado.
E por que a adoção? É como se toda a humanidade, um exemplo, estivesse num grande orfanato e Jesus Cristo chegasse lá e Deus dissesse: todos aqueles que aceitarem esse meu filho, que dei a vocês, eu vou adotá-lo como meu filho também. Quem aceita é adotado. Quem não aceita continua lá no orfanato, apenas como criatura de Deus. E por que isso? Porque Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. E nós não conseguimos, por nossas próprias forças, ser filho de Deus. Nós conseguimos ser filho de Deus por adoção, por causa da morte de Jesus Cristo no Calvário. Por isso nós, a Igreja de Deus, nos dias de hoje deixamos de ser criaturas, ou criados por Deus simplesmente, para sermos agora filhos adotados por Deus. Mas também, de acordo com a adoção, temos todos os direitos legais do verdadeiro Filho, que é Jesus Cristo. E os outros que não aceitaram Jesus Cristo e não seguem seus ensinamentos, então continuam sendo criaturas de Deus. E isso que a Bíblia ensina. Simples assim. Então, enquanto a geração dos homens de Caim, através do seu filho Enoque, começa a se desenvolver, construir cidades, trabalhar minério, cobre, ferro, como verdadeiros artistas, e finalmente se desenvolver a cultura da música, instrumentos musicais. A geração de Adão, através de Sete, seu filho, começa a tentar ter mais aproximação com Deus. Seguindo esta meta, eles têm finalmente um certo avanço, pois o filho de Sete, chamado Enoque, Enos, já começou a invocar o nome do Senhor sem precisar de Adão. Essa é a diferença dos dois grupos, diferenças capitais, irmãos. Por quê? Porque os descendentes de Adão fazem o seguinte: procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, depois todas as outras coisas serão dadas a nós. Quem ensinou isso, o primeiro Deus e depois as outras coisas na sua vida, foi Jesus Cristo. No livro de Mateus capítulo 6, versículo 33. Já os outros, os descendentes de Caim, não queriam, não estão nem aí. Iam se proceder profissionalmente. Eles queriam se realizar aqui, diante da sociedade, diante das pessoas, trabalhar, ter uma boa família, ter todas as coisas, ter seu lugar de status, seu lugar de direito, procurar a justiça, ser um integrante da sociedade, procurar uma posição privilegiada. Coisas até interessantes, irmãos. Mas é uma coisa que para aquele que quer voltar para Deus tem que ser deixado em segundo plano. Por quê? Porque em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Depois que você resolver isso aí, Jesus Cristo foi quem ensinou. Depois que você resolver as suas coisas com Deus, o próprio Jesus Cristo disse: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com posição, com família. Não, resolva logo a sua alma. Resolva a sua situação com Deus. Adquira o reino de Deus na sua vida primeiro. Adquira o Espírito Santo primeiro. Depois, todas as coisas serão acrescentadas. A maioria até dos religiosos hoje, 90% dos religiosos, sempre busca as suas realizações na onde? No âmbito da sua família, em casa, no âmbito da sua denominação, da sua religião, na sociedade, no seu trabalho. Eles tentam se realizar de todas as formas. É errado? Não é. Só que eles estão colocando isso primeiro do que se realizar fortemente dentro do reino de Deus. De ter aquela intimidade verdadeira com o Espírito Santo, de poder ouvir o Espírito Santo. Ele não consegue escutar o Espírito Santo, apesar de serem religiosos, apesar de estar dando glória a Deus, falar línguas estranhas, aquela coisa toda, se emocionar, se rir, chorar, pular de alegria, tudo isso, irmão. Mas quando a gente vê no dia a dia certas coisas que acontecem, a gente vê que não condiz com o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. As decisões que eles tomam no dia a dia, quando ninguém está vendo, não está batendo com o verdadeiro seguidor. Mas como é que pode? Lá no templo, dá glória a Deus, fala línguas estranhas, faz tudo. Mas no dia a dia, quando você examina a vida dele, vê que tem alguma coisa errada. Então isso engana. Isso é falso. Realize primeiro o Espírito Santo dentro da sua vida. Tenha pena da sua alma primeiro. Se fortifique primeiro. Daí você pode orar pelos outros, pode dar esmola, pode ser pregar no templo, pode fazer o que você quiser. Mas primeiro é você. Jesus Cristo também ensinou dizendo: cuidado.
Olhem para dentro de vocês para saber se a luz em que você está, ou seja, as coisas que você pratica, parece tudo bonito, se são luz ou não, ou se são trevas. Porque se forem trevas disfarçadas de luz, quão grandes serão essas trevas, disse o Senhor Jesus Cristo. Está pensando que Jesus Cristo está brincando? Tá não. Tem tanta gente realizando coisas religiosas por aí, achando que está trabalhando para Deus e não está. Procure saber o que há dentro de você. Moisés começa fazendo um pequeno resumo, irmãos, dos descendentes. Depois cita todos os filhos de Adão, até chegar em Noé. Esses nomes que vou ler, tem muitos parecidos, mas nem todos são dos descendentes de Caim, viu? Então vamos lá, Moisés escreveu assim: este é o livro da geração de Adão. No dia que Deus criou o homem à sua semelhança, à sua imagem, homem e mulher Deus o criou e os abençoou. Sete nasceu de Adão. Adão ainda viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Com isso, na idade de 930 anos, morre Adão, aquele primeiro ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Sete, o filho de Adão, dá continuidade à sua geração e gerou Enos. Depois que nasceu Enos, Sete ainda viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Com isso, Sete viveu na terra 912 anos e morreu. Já Enos teve seu filho Cainã, e depois que nasceu Cainã, Enos viveu ainda 815 anos e teve filhos e filhas. Com isso, os anos dos filhos, a soma dos anos de Enos na terra foram 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos até gerar Mahalael. E depois que Mahalael nasceu, ele ainda viveu 840 anos e teve muitos filhos e filhas e morreu. Mahalael, quando tinha 65 anos, teve Jered. E depois que Jered nasceu, ele viveu ainda 830 anos e teve filhos e filhas. Somando tudo de Mahalael, ele viveu na terra 895 anos e morreu. Jered, quando tinha 162 anos, teve Enoque. E depois que Enoque nasceu, ele ainda viveu 900 anos e teve filhos e filhas. Com isso, todos os anos de Jered viveu na terra foi 962 anos e morreu. Quando Enoque tinha 65 anos, gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, sempre servindo a ele, diferente dos outros, muito diferente. Se apegou demais, foi um dos que mais lutaram para voltar ao Jardim do Éden, querendo sempre fazer como Deus mandava. Depois que ele teve Metusalém, ele viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque na terra 365 anos. Por que só esses? Porque ele teve sua vida sincera, servindo demais a Deus. O negócio dele como diz hoje, alguém diz hoje a um discípulo de Jesus, ele só fala de Jesus. Só fala de Jesus. Onde ele está, ele só fala de Jesus. Mais ou menos era Enoque naquele tempo. Tudo de Enoque era Deus. Então ele agradou tanto a Deus que Deus de repente o tomou e levou para ele. Tirou ele da terra. Depois disso, Matusalém, seu filho, com 187 anos, teve Lameque. E depois que Lameque nasceu, ainda ele viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Com isso, a soma dos anos de Matusalém na terra chega a 969 anos e morreu. Foi o homem mais velho do planeta. Já Lameque, com 182 anos, teve um filho, a quem chamou de Noé. Quando esse Noé nasceu, Lameque disse a todos: este menino nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois disso 595 anos e gerou filhos e filhas. A soma geral de Lameque na terra foi de 777 anos e morreu. E Noé era da idade de 500 anos quando gerou seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Irmãos, é evidente que todos nós ficamos espantados e surpreendidos com a longevidade desse povo. 500 anos. Mas o que pode gerar tanto tempo de vida? Os cientistas disseram que era porque a Bíblia conta nesses dias que um dia, de 6 da manhã até as 6 da noite, é um dia. E de 6 da noite até as 6 da manhã do outro dia, era outro dia. Então, equivale a dizer que a Bíblia contava em um dia de 24 horas, contava 2 dias já. Se os estudiosos querem alegar que foi isso que aconteceu, nós podemos diminuir, por exemplo, 900 anos, ou 700 anos que os primeiros viveram, nós podemos diminuir na metade. Não, 900 anos mesmo. Mais ou menos 900 e pouco foi o máximo que viveu. Então, com 900 anos, se nós diminuirmos pela metade, fica 450 anos. Ainda é muito.
para nós no dia de hoje é muito. Então o que causou isso? Será que é verdade isso mesmo? A especulação é grande e o povo sempre ridicularizou a Bíblia por conta disso. Como cada qual tem seu pensamento e todos podem analisar, eu também tenho o direito de dar meu parecer, pois para mim não há cabimento disso, de um dia ser dividido em dois. Eu aceito o outro lado dos estudiosos que dizem que a boa e saudável alimentação, a perfeição dos primeiros corpos do início da civilização da máquina humana, chamada máquina humana, uma saúde invejável, um ambiente de vida saudável na Terra, praticamente nenhuma doença perigosa por enquanto, né? O vigor do corpo humano no começo e a alta taxa de moléculas e células desenvolvitivas, ou seja, que poderiam se desenvolver criando barreiras, né? A célula ela mesmo criava a autoproteção e combatia, dando mais longevidade aos primeiros seres humanos. Fizeram com que nossos primórdios vivessem tanto tempo na Terra. Era outro tempo, irmãos. Comparado com hoje, hoje está na decadência total, tanto em alimentação, como em corpo, como em vigor. Hoje o homem está no baixo. Mas ali, apesar de já serem pecadores, já serem criaturas, o corpo humano era perfeito. As doenças sim já poderiam acontecer, mas eram doenças simples que as moléculas do corpo humano tão perfeitas combatia. Por isso essa longevidade toda. Mas é claro que com o passar de muitos anos, excelentes meios de vida foram desaparecendo até chegar ao próprio momento em que Deus diminui os anos que os homens deveriam viver na Terra. Veremos isso mais na frente. Já para os dias de hoje, que a expectativa de vida não chega mais a 80 anos em alguns países ou regiões, podemos ter um distúrbio gigantesco, que é a diferença de vida entre os primeiros seres humanos e os de hoje. É totalmente provado isso. Pode-se provar isso. Mas vamos abrir um parentesco particular com muita justiça, analisar a morte de Adão. Por que isso? Por que precisamos fazer isso? É a nossa origem. Responde tudo sobre nós. É nosso passado e não pode ser esquecido de jeito nenhum. Bem, aquilo que tinha acontecido de forma espiritual lá no Jardim do Éden, quando Adão foi expulso, chegou agora no corpo material de Adão. O primeiro homem, a maior obra de Deus que Deus já fez entre as suas criações, que revolucionou o mundo espiritual e o mundo material, que desbancou Satanás, que fez o diabo morrer de inveja e ódio do homem. Até os dias de hoje, Adão, feito pelas mãos de Deus, depois de 930 anos, nessa terra, chega, fecha os olhos para este mundo, seu espírito volta para Deus que o deu, através de um sopro em seu nariz, e seu corpo desce ao pó da terra, porque foi dali que ele foi feito. Já a sua alma vai para o paraíso, para se encontrar com seu filho Abel, embaixo das regiões da terra, para um local que seria conhecido como o seio de Abraão. Tudo aquilo que não era para acontecer com Adão, que era a morte, aconteceu por causa do pecado. Então, em um local temporário chamado seio de Abraão, o primeiro homem ficou, pois nem Abel e nem Adão poderiam ir para o céu, pois iriam esperar o homem que iria nascer ainda, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para esmagar a cabeça de Satanás, em outras palavras, vencer a morte e o inferno, atingindo diretamente Satanás com a destruição dos pecados dos homens. Agora sim, com a destruição dos pecados pelo sangue limpo de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário em Jerusalém, esse local, seio de Abraão, chamado de paraíso, que ficava nas regiões inferiores da terra, onde Jesus Cristo desceu, para levar cativo o cativeiro, pegar o seio de Abraão, dar dons aos homens. Paraíso, Jesus Cristo chamou esse mesmo local que Jesus Cristo disse ao homem que estava ali na cruz com ele, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que havia se arrependido, que estava sendo morto com Jesus Cristo, junto com ele ali na cruz do Calvário, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este mesmo seio de Abraão, chamado paraíso, tinha um grande abismo ao seu lado e ficava no meio. De um outro lado, o Seol,
Hades, inferno propriamente dito, lugar de tormentos ou sofrimento para todos aqueles que não quisessem seguir a Deus. Consequentemente, esse lugar foi preparado para o diabo e seus demônios, como a própria Bíblia fala. Mas infelizmente foi para onde o próprio Caim foi. Não porque Deus o mandasse para lá, mas porque foi ele quem decidiu ir. No dia que não quis escutar os conselhos de Deus, escutou os conselhos, a tentação de Satanás. E sua própria vontade de sede de vingança não se arrependeu e nunca voltou para Deus. Por isso é que ele foi para lá. Culpa total e exclusiva dele, e será nossa também, se por acaso formos para lá, se não escutarmos os conselhos de Deus. Bem, Adão foi o primeiro homem criado, mas não foi o primeiro homem a morrer. Seu filho Abel desceu à sepultura antes dele, pois foi assassinado por seu irmão Caim. A morte da primeira vez age. A morte começou seu reinado com Abel. Depois, pelo menos, é o que a Bíblia diz, fala de um homem anônimo e um jovem também anônimo que Lameque, descendente de Caim, matou. Os dois, Abel e Adão, e os dois que Lameque e Caim falam, são os 4 primeiros homens registrados na Bíblia a experimentar a morte. Pode ter havido outros que morreram, quem sabe? Mas esses são os 4 primeiros que a Bíblia relata. E qual a diferença de morte de Adão para os outros 3? É grande e evidente a diferença, irmãos. Adão morreu de causa natural, como chamamos no dia de hoje, ou seja, seus órgãos do corpo humano envelhecidos, chegou no momento que o coração não teve mais forças para bombear o sangue por todo o corpo. Por isso ele parou, o coração parou. Isso é chamado de morte natural, ou como os médicos chamam hoje, morte de velhice. Essa morte é decretada por Deus como destino para todos os homens em geral. Tudo o que acontecer fora disso é porque houve uma intervenção de alguma forma. Certo? Doenças, acidentes, catástrofes, assassinatos foram intervenções na vida do ser humano. Ou seja, alguma coisa fez com que ele não morresse da morte decretada por Deus, a natural, a de velhice. A única morte que Deus ordenou. Essa história de que alguém morreu sem ser de morte natural e alguém dizer que Deus determinou, é o destino dele. Só chega na hora certa. Que chega na hora certa nada? A hora certa é a da velhice, quando os órgãos param. Tudo antes foi intervenção. Então não quero dizer que a pessoa pediu isso, mas foi